Hoje vou conversar com você sobre sintomas que devem chamar sua atenção no TDAH na fase adulta. Esse já é um tema muito bem explicado aqui no canal, né? Além desse tema, tem os outros temas também, como história da Ritalina, como fazer o diagnóstico do TDAH. Então não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho, ver esses outros vídeos, encaminhar para quem você acha que precisa e que vai se beneficiar com esse conteúdo sobre o TDAH. Mas hoje, o nosso foco entre eu e você é exclusivamente nos adultos. Então vamos lá. Sintoma 1, desvio de atenção. O TDAH em adultos é marcado por um excesso de pensamento e emoções, levando a um fluxo de ideias intenso e distrações frequentes. Ele tem muitas ideias que entram na mente dele de maneira desordenadas. Sintoma 2, desastrado e desorganizado. Devido ao excesso de informações, pessoas com TDAH tendem a ser desastradas e esquecer compromissos. Mas é óbvio, eu vou me organizar por um compromisso. Se entrar uma ideia no meio, esse compromisso eu já esqueci. Sintoma 3, brancos na conversa. Muito comum, e eu sofro muito isso, porque eu tenho muitas conversas com pacientes com TDAH nas minhas consultas. Muitas vezes, o TDAH faz com que a pessoa se perca em seus pensamentos durante uma conversa. Geralmente, o que é que eles fazem? Chegam na minha consulta anotando tudo, só que eles esquecem o que anotaram. Sintoma 4, interrupção de fala. Meu amigo, eu sofro com isso. Por quê? Porque durante a conversa, durante a consulta, geralmente eles não deixam eu terminar o meu raciocínio, porque eles não têm paciência de esperar. Interrupção da fala, sintoma 4, que é a impulsividade, pode levar a interromper os outros durante a conversa. Muito frequente isso. Sintoma 5, erros da fala, leitura ou escrita. Pode haver dificuldades na comunicação escrita e verbal, muitas vezes relacionadas à velocidade de pensamento, sem entender. Num pensamento ele já pensou o começo, meio e fim da história, mas na fala ele ainda está falando do começo. E aí ele junta isso e vira uma bagunça toda e não consegue realmente se expressar de maneira correta. Sintoma 6, presença de hiperfoco, que eu particularmente, quando bem controlado e organizado, eu acho isso uma característica fantástica para o TDAH, que ele consegue desenvolver e caminhar na vida dele. Tem que ter atenção porque, se ele mantém um hiperfoco, ele esquece de desenvolver as outras áreas da vida e precisa ter um equilíbrio controlado de maneira mais estável o hiperfoco para que as outras áreas também se desenvolvam. Mas o que é hiperfoco? Quando interessados, pacientes com TDAH, pessoas com TDAH tendem a ter um foco intensificado em atividades específicas. Eles vão até o fim, por várias horas, até entender completamente aquele tipo de atividade. Sintoma 7, inquietação física. Isso também eu vejo muito na consulta, batimento de perna, né? Clique da caneta, né? Balançando os braços. Sintoma 8, multitarefa com baixa conclusão. Eu gosto de chamar de abridor de caixas. Ele abre várias caixas e não consegue fechar nenhuma. O paciente ele tem uma tendência a iniciar, a fazer, a dar início a várias tarefas ao mesmo tempo, porém uma dificuldade imensa de conseguir concluí-las cada tarefa dessa. Sintoma 9, esse também sofro muito, porque ele tende à monopolização da conversa, do raciocínio, da interlocução que está tendo entre um paciente, entre uma pessoa e outra. Falar exclusivamente, sem dar espaço para o outro. Por quê? Imagine que na mente dele tem um fluxo de ideia intenso, que não dá tempo ele parar, dar o break para que a outra pessoa entre com outro novo assunto. Sintoma 10 e último, baixa tolerância à frustração ou rejeição. Isso é muito importante, tem que ser muito avaliado. Sensibilidade particular a rejeições ou frustrações, especificamente relacionadas a ideias e processos cognitivos. Isso tende, com o tempo, a ele ficar mais introspectivo e ficar mais dentro de casa, porque para ele não sofrer rejeição, ele prefere não se expor. Mas, em resumo, o TDAH em adultos é realmente um grande desafio. Mas, com compreensão e estratégias adequadas, é possível superar essas barreiras sim e fazer com que o TDAH tenha um desenvolvimento de vida mais tranquila e mais realmente produtiva. Para mais informações sobre o TDAH, tanto em crianças quanto também em adultos, inscreva-se no protocolo de neurodesinflamação, onde a gente aborda, além desse assunto, vários outros assuntos relacionados ao TDAH.